Vamos lá. O exercício era esse, né? Que durante a validação do parâmetro de exatidão, a gente, de uma cromatografia líquida, né? A gente foi fazer o teste de teor de um produto. E aí, como era exatidão, o que esse analista fez? Ele fez 9 determinações, sendo 3 na concentração de 80%, 3 na concentração de 100% e 3 na concentração de 120%, tá certo? Que são 3 concentrações com 3 leituras cada uma, né? Obviamente, quem era a concentração de 100% era 200 miligramas por ml, né? Então, se eu tinha 200 miligramas por ml como a concentração 100%, a minha 80 quem era? 160 miligramas por ml. E quem era a minha 120? 240 miligramas por ml, tá certo? E aí eu falei para vocês que nos deu esses resultados. A concentração teórica do placebo e a obtida, né? Na primeira leitura, na segunda leitura e na terceira leitura. Este barulho, como vocês já sabem, é o meu pequeno cachorrinho, né? Que ele costuma fazer esses barulhões mesmo, né, gente? Não tem jeito, né? Vocês já estão acostumados com isso. Muito bem, então a gente fez as 3 leituras, tá certo, né? E aí a gente obteve, então, as concentrações teóricas e as obtidas do placebo. E 99,99 no valor de 100%. Quando a gente pensa no valor de 120, então a gente tem 100, 99,98 e 100. Faço a média, que é somar os 9 números e dividir por 9, dá 100,0022, quer dizer, então na hora que eu contar só 2 casas mesmo, isso aqui não vai dar interferência, tá certo? Vai dar uma média de 100%, né? E um desvio padrão de 0,014, um desvio padrão bem baixo. Significa o quê, né? Se a gente fosse pensar, então, na recuperação, a gente tem uma recuperação de 100%. Então, esse método que a gente fez hoje, ele é mais exato, vamos dizer assim, do que o que a gente fez na semana passada, tá certo? Que não deu 100%, ele deu bem próximo, estava dentro, né, entre 98 e 102, mas não deu 100%. Então, se a gente tivesse que escolher, faço por esse método ou por outro método, esse método seria mais interessante para vocês, porque eu tenho o quê? Uma maior exatidão dentro daqueles parâmetros de 98% e 102%, tá? Então, eu teria uma curva, nesse caso, ele seria basicamente o quê? A reta, tá? Porque seria muito exato, né? Então, seria uma boa técnica. A gente colocou para vocês um gráfico. Então, se ele estiver nesse patamar aqui, ó, dentro dessa faixa, é melhor para eu trabalhar sempre aqui, tá? Quando ele começa a me dar nas extremidades, eu começo a ter problema de quê? Não tanta confiabilidade, tá certo? Então, o ideal é que você tenha sempre esses resultados o mais próximo deste meu número, que seria o meu padrão aqui, né? Nesse caso, 200 aqui, ó, tá? Então, muito fora disso, já começa a dar um erro muito grande. Então, eu tenho que bater o mais próximo possível aqui, tá? Para a gente ter uma técnica de exata, né? De exata não, uma técnica exata, né? Com grande exatidão. Tudo bem? Então, isso foi só para recordar a aula passada, que é óbvio que eu sei que vocês já tinham feito todos os exercícios, né? Normalmente, a gente faz junto, etc., explica e vai tirando as dúvidas durante a aula para vocês não terem problema. Como não deu, a gente já está explicando. Apesar que, né, lá na aula, quando não foi gravada, a gente explicou para vocês já terem como fala? Uma linha, né, para vocês trabalharem, tá bom? Mas agora a gente faz junto aqui nessa aula gravada. E aí a gente já falou um pouquinho de robustez, mas a gente agora volta para falar com calma, né, dessa robustez, que é um parâmetro, na verdade. Se vocês olharem naquela tabela que a gente tem, a robustez não entra como um parâmetro essencial, tá certo? Mas ele é um parâmetro importante, por quê? Porque ele é um parâmetro que vai fazer o quê, né? Indicar a capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações nas condições analíticas. Por quê, gente? Porque o meu laboratório não fica
no mesmo lugar que o seu. Eu não uso os mesmos equipamentos que você usa, tá certo? Então, essa diferença é grande e essa diferença, tá certo? Às vezes, perdão, nem é tão grande, né? Na verdade, não deveria ser tão grande, mas ela é grande em relação ao quê? Locais, etc, né? Então, isso tudo, essas pequenas variações, entre aspas, elas não podem influenciar no quê? Nos meus resultados, tá certo? Então, meu método, ele tem que ser validado para ele poder, inclusive, sofrer variações e se manter íntegro, se manter dentro do que a gente chama de faixa de aceitabilidade. Então, ele tem que ser o que a gente chama de um método robusto, tá certo? Então, a robustez, quando vocês pensarem em robustez, a gente já até comentou, né? Teve gente brincando lá comigo, inclusive, né? Então, quando eu penso em robustez, eu vou pensar em quê? Né? Em algo que aguenta variações. Então, por exemplo, o meu equipamento de HPLC não é igual ao equipamento que você está testando. Então, essa variação, o meu equipamento tem que ser. Ele é diferente, mas ele tem que aguentar esse método, tá? Essa variação do método. Ela não pode variar muito, tá certo? Se vocês pensarem em uma alteração de temperatura, né? A gente até comentou que eu tinha um ensaio que se mudasse a temperatura, meu ensaio não dava certo, né? Porque era muito padronizado, tinha que ser dentro daquela faixa, mas não podia ser uma faixa muito ampla, ele era bem pequenininho, tá certo? Então, isso vai acontecer, né, que a gente falou lá do meu ensaio antioxidante. Então, aqui, quando eu penso para vocês também, temperatura. Então, eu tenho uma variação que eu suporto, mas que o meu método sai fora dos meus parâmetros de validação, tá? Então, qual digamos assim, esses fatores que vão me influenciar, tá certo? Eu vou usar um solvente diferente, será que isso também vai influenciar? Então, a robustez, quando eu penso em robustez, eu estou pensando, então, nessa capacidade do método a resistir a essas pequenas alterações, tá? E se vocês olharem na definição, está escrito assim, pequenas e deliberadas variações nas condições analíticas. Por que deliberadas? Porque a gente testa mesmo assim para ver se vai aguentar, tá certo? Se ele não vai alterar, se ele não vai modificar. Então, a gente já sabe, os parâmetros a gente testa para ver. Eu testo em um equipamento, depois eu testo em outro equipamento, né? Para ver. É o mesmo HPLC, teoricamente é o mesmo HPLC. Só que esse é um, esse é outro. Esse é um mais novo, um modelo mais velho, que seja, mas eles têm que dar o mesmo resultado porque são HPLC. Tá bom? Então, isso é o quê? Uma robustez do método, tá certo? Que ele aguenta essas pequenas variações, tá bom? Caso haja suscetibilidade do método a variações nas condições analíticas, essas deverão ser o quê? Controladas por meio de precauções descritas no método. Então, por exemplo, o meu método não aguentava variação de temperatura muito alta, como eu disse para vocês, né? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente ligava o ar-condicionado, tá certo? Para manter. Tudo bem. Vocês vão me falar, ele não aguentava, por exemplo, ele tinha que ser sempre uma média de 23 graus em média, tá certo? Então, ele aguentava até uns 25 e até uns 20. 21 até 25 ele ia bem. Mas se tivesse um dia muito quente, 28 ele não aguentava. Então, essa era o quê? Era um teste que a gente fazia. Então, a gente fazia o quê? Uma condição de precaução. A gente controlava, tá certo? Por precaução. Então, a gente fazia o quê? Ligava o ar-condicionado, tá? Porque a gente sabia que aquele método não aguentava variação de temperatura tão grande, né? E aqui no Brasil, vocês sabem, a gente pode ter 20 graus, como pode ter 38, né? Então, por essa diferença, é que a gente fazia o quê? A gente até sabia que o método aguentava, mas dentro dessa condição controlada de variação, tá bom? Para a gente não ter problema, tá? E no caso dos métodos quantitativos, o impacto das variações propostas nos resultados obtidos deverá ser avaliado com os mesmos critérios utilizados para exatidão, tá? Então, todos aqueles critérios que eu usei para exatidão,
eu uso aqui também para ver o quê? Na robustez, quando eu penso em métodos quantitativos, tá certo, gente? Por exemplo, um HPLC, como a gente viu, a mesma coisa aqui para robustez. Já nos métodos qualitativos, eu devo verificar, né, se essas variações vão ou não interferir no quê? Na minha resposta. Então, por exemplo, se eu tenho um pouquinho de aumento da temperatura, ele pode diminuir a solubilidade de um composto meu, né? E aí ele vai dar menor turvação, tá certo? Então, isso vai influenciar ou não? Então, isso eu tenho que verificar certinho, tá? Quando eu penso nessa minha variação analítica, né? Em casos qualitativos. Então, tudo isso eu tenho que montar bem montadinho para não ter o quê? Surpresas, né? Na hora que eu for fazer o método. Então, essas variações, gente, eu tenho que conhecer, né? Para saber se realmente o meu método é robusto, certo? Ele aguenta essas variações de uma forma adequada, tá? E se eu tiver que fazer algum controle dessas variações, então eu tenho que passar a fazer sempre, tá certo? Então, essa de temperatura é algo fácil porque você controla, mas às vezes você tem o quê? Alguma coisa com umidade, com luz, tá? Então, tem locais que você tem que fazer uma análise com muito pouca iluminação. Então, você não vai fazer num ambiente assim, você vai fazer num ambiente com pouca iluminação. E aí, tudo isso vocês têm que ter o quê? Esse parâmetro já analisado, né? Lembra que eu falei para vocês da hipericina, né? Do hipérico, que tem a hiperforina e a hipericina, que é o hipérico é o antidepressivo. Se eu mexer com a hiperforina, eu não consigo fazer nada, gente. Eu não consigo validar nenhum desses parâmetros. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer a primeira leitura, imagina que quando a gente pensa em exatidão, que eu faço 3 leituras, tá certo? E tem que ser independentes. Então, a primeira que eu fizer, na hora que eu for fazer a segunda, já oxidou. Quando eu for fazer a terceira, oxidou mais ainda. Então, eu não consigo validar, tá? Por isso que eles usaram quem? Eles usaram a hipericina e não a hiperforina como o ativo, que é o que eu vou ter que fazer todos os parâmetros de validação, tá? Por uma questão de quê? De ser mais estável, tá? Porque aí o ativo é que não comportava, né? Toda essa minha validação. Então, aí a gente teve que achar um outro ativo que pudesse ser feito o quê? Toda essa validação, senão eu não ia ter como validar e muito menos, né, vender esse medicamento, tá certo? Então, é bom que vocês lembrem disso. Aqui a gente pôs algumas coisas para vocês como condições para avaliação da robustez do método, né? Eu sei que vocês perguntam bastante e aqui vocês vão falar, pô, Pro, a gente com aula gravada não consegue perguntar. Então eu estou tentando falar o máximo possível das possíveis dúvidas que vocês venham a ter, né? E aí vocês ficam sempre batendo papo, me perguntando as coisas e a gente vai fazendo aquela troca. Mas aqui, então a gente vai fazendo assim, tá bom? Então, o preparo das amostras. Isso é muito importante porque, uma das coisas que eu falei para vocês, estabilidade das soluções analíticas, né? A hipericina é clássica disso, ela não aguenta, né? Nem a mudança de luz, né? Ela é sensível à luz e a oxidação. Então, esquece, eu não vou ter essa estabilidade. Então, quando eu tenho que fazer, o meu método tem que ser estável nas condições analíticas que eu vou fazer, tá? Então, por isso, sempre muito cuidado com o seu ativo. Será que ele degrada com temperatura? E será que ele oxida, por exemplo, um ácido acetil salicílico, se eu deixar aberto no ambiente, o que vai acontecer? Ele vai quebrar o grupo acetato, tá certo? E aí? Aí você vai ter que fazer outro doseamento. E aí, como é que faz? Então, o tempo também. Então, essa estabilidade das soluções, vocês devem saber trabalhar. Ele aguenta um tempo. Muito mais que isso, não dá. Não dá para ir até a cozinha, né? Eu brinco sempre, falo com o pessoal quando fala na indústria. Gente, não dá para ir na cozinha, melhor, na copa, tomar um café. Quando a gente começa essa parte de validação, a gente vai direto. Por quê? É importante, né? Tempo de extração, gente. Muitas vezes a gente tem o quê? O ativo, ele fica agregado, tá certo? Dentro do comprimido.
E aí o que vai acontecer? Por exemplo, num comprimido, né? Eu vou ter que extrair lá de dentro para poder fazer minha análise. Se esse tempo de extração for muito grande, o que vai acontecer? Né? Eu posso ter uma perda dos ativos, tá certo? Por quê? Porque eu demorei muito tempo para extrair, eu posso ter tido uma degradação. Então, nesse preparo das amostras, o tempo é importante. Daí que a gente brinca que não dá nem para ir na cozinha tomar café, né? Que a gente fala, ó, pode parar, não vai na cozinha não, porque não vai dar certo, né? Porque se você for tomar um cafezinho, você vai enrolar e você pode perder essa extração, né? E aí, adeus sua validação. Compatibilidade de filtros, com certeza, tá? Porque a gente tem leituras de espectro, leituras disso, então vocês têm que ter luz adequada, filtros para alguns outros testes, tipo uma cromatografia, coluna adequada, então tudo isso a gente tem que ter, tá certo? No caso da espectrofotometria, a variação de pH da solução, por quê? Porque essa variação de pH mais ácido ou mais básico pode influenciar no quê? Na minha absorção, né? Absorção de luz. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí os solventes, que a gente já falou para vocês, diferentes lotes ou fabricantes de solvente. Isso pode dar diferença? Claro, porque ele pode ser um pouquinho mais turvo que o outro, não perceptível para vocês, mas perceptível para o equipamento, né? Então a gente tem sempre que prestar atenção nessas condições. No caso da cromatografia líquida, né? Tudo que a gente já falou com vocês. Então, variação do pH da fase móvel, né? Por quê? Você vai passar a fase móvel, né? Se vocês alterarem pH, vocês podem alterar a condição do seu analito, daquilo que vocês estão analisando, e a resposta não vai ser a mesma, tá bom? Variação na composição da fase móvel. Gente, a gente tem proporção de fase móvel, tá? Então, vocês têm vamos mais comum, né? Acetonitrila, por exemplo, tá certo? A água acetonitrila, se vocês variarem de 2% para 5%, isso é muito grande. Ou, por exemplo, é quase nada, ou 2 para 3, pode dar uma variação nessa fase móvel? Vai dar variação no tempo? Vai dar, tá certo? No tempo dos seus picos, né? E até como sai o seu pico, porque ele pode ficar mais solúvel, a sua substância pode ficar um pouco mais solúvel, um pouco menos solúvel, tá certo? Pode ficar mais aderida na fase estacionária, ou pode ser mais solubilizada pela fase líquida, tá certo? Pela fase móvel. Então, isso vai influenciar bastante, certo? Diferentes lotes ou fabricantes de coluna, claro, né? Porque compactação, tudo isso, tipo de material que eu tenho dentro dessa coluna é importante. Temperatura, a gente já falou, né? Que ela tem uma certa estabilidade. E o fluxo da fase móvel. Por quê? Porque a gente vai passar a fase móvel por um fluxo, por uma velocidade. Se vocês alterarem essa velocidade, o que vai acontecer? Vocês vão ter a diferença no tempo de saída. Então,